Bom dia, meninas. Cabelinho tá arrepiado aqui. Bom dia, bom dia. Deixa eu colocar aqui para vocês uma música. Opa, tá dando problema aqui na luz. Bom dia, meninas. Essa live de hoje marca aí na sua agenda, porque ela vai mudar muita coisa na sua vida. Você pode ter certeza. Meninas, hoje uma pessoa estava dando testemunho aqui para mim logo de manhã, como é importante mandar o aviãozinho para outras mulheres. Tinha uma pessoa buscando uma resposta de oração há meses e uma pessoa mandou a setinha aqui e era a resposta de oração que aquela outra amiga precisava. Então, quando eu falo para vocês, meninas, peguem essa setinha aí e manda para outras pessoas. Nós estamos vivendo tempos de guerra. E nós, como mães, como mulheres de Deus, precisamos nos posicionar. A minha convidada de hoje é uma pastora maravilhosa, muito posicionada. Eu já vou chamar ela aqui, a pastora Cris Fidelis. A temperatura dessa live aqui vai subir, porque ela é uma mulher de Deus que tem tido, assim, as ministrações dela são muito fortes. E hoje Deus me deu uma palavra também muito forte a respeito de obediência, tá? A gente vai falar sobre guerra espiritual. É tudo culpa do diabo? Porque tem uma linha, né, de cristãos que vivem como se não existisse o mundo espiritual, como se não existisse o diabo, né, que quase que nega a existência dele. E tem uma outra linha que acha que tudo é culpa do diabo. Ah, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Então, muitas vezes, nós somos... parece até que nós estamos colocando mais poder sobre Satanás, sobre tudo que ele pode fazer, do que sobre Jesus, né? E ele já está derrotado na cruz, ele foi derrotado na cruz do Calvário, quando Jesus se sacrificou por nós. Então, a gente vai falar sobre tudo isso daqui, porque Satanás, ele vai sim tentar fazer um grande estrago na nossa vida. Por mais que ele já esteja debaixo dos pés do Senhor Jesus, ele precisa estar debaixo dos nossos pés. Então ele vai querer destruir, ele vai querer roubar a sua felicidade, ele vai querer roubar a sua família, ele vai querer plantar pequenas sementes de desordem na sua casa, de desobediência na sua casa, para que ele e a vontade dele prevaleçam dentro do seu lar. Então eu quero nessa manhã te chamar a estar muito atenta a tudo que nós vamos falar aqui. Eu já vou chamar a pastora Cris. Deixa eu colocar uma música para vocês antes. Falando isso, eu ouvi o Espírito Santo falar. Gente, essa música é muito linda. Eu mandei para vocês no grupo. Presta atenção, logo depois dessa música, eu já vou chamar a pastora Cris. Mas vai deixando Deus ministrar o seu coração. Deixa Deus ministrar o seu coração. Ele não desiste de você. Ele não desiste do seu lar. Foi em questão de segundos. Presta atenção. Eu fui atingido em sequência, eu caí. Deus ministrou tanto ao meu coração nessa manhã com essa música. De logo percebi que o meu coração entrou em desespero, acelerou. Talvez o seu coração esteja em desespero. Eu tinha que levantar, mas eu tava ferido e sem forças. Talvez você esteja muito ferida para continuar. Então num lugar bem mais seguro eu fui procurar. Mas o Senhor tem um lugar seguro para você. Mas com muita dor eu voltei do chão. Presta atenção. Mas em meio à batalha um homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Ele sabe que você está machucada. Ele sabe que você está abatida. Ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado. Ele sabe que você está com medo. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava, não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. Ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim, é que Eu não desisto de você, meu filho.
Ele não desiste de você. E se for preciso, Ele entra no meio da guerra só para te lembrar que Ele não desiste de você. Amém, Senhor. Obrigado porque o Senhor nunca desistiu de mim, Senhor. O Senhor nunca desistiu de nós, Senhor. Amém, Senhor. O Senhor já fez tudo o que nós precisávamos, Senhor. Amém, Jesus. Se apoie em meus ombros, me dá a mão, nós vamos lutar. É que o Senhor está dizendo para você nessa manhã. Ele vai guerrear por você. Basta você se posicionar. Amém, Jesus. Obrigada por não desistir de nós, Senhor. Mas em meio à batalha ele apareceu e deitou do meu lado. Feche os olhos agora. Olhe o Senhor ao seu lado, cuidando dos seus ferimentos nessa manhã. Ele sabe que você está com fome, Ele sabe que você está com medo, mas Ele está do seu lado. Amém, Jesus. Não é para dormir, não é para se distrair. Amém, Jesus. Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E Ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim, é que Eu não desisto de você, meu filho. Oh, Jesus, obrigada. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto De você, meu filho. E se for preciso, eu entro na guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Se apoia nos ombros do Senhor, não solta. Nós vamos lutar. Amém, Jesus. Nós vamos lutar, Jesus. Amém, Jesus. Nós vamos lutar. Amém, Jesus. Ai, Senhor, obrigada por nunca ter desistido de mim. Hoje de manhã eu estava aqui ouvindo essa música e agradecendo a Deus. Senhor, obrigada porque o Senhor nunca desistiu de nós. Obrigada porque um preço alto demais foi pago na cruz do Calvário. Porque o Senhor me tirou do lamaçal. Se lembra nessa manhã do lamaçal que Jesus já te tirou. Se lembra nessa manhã o lamaçal que Jesus já te tirou. Olha a sua história até aqui. Olha quantas vitórias Ele já te deu. E você acha que você vai perder essa guerra. Você não vai perder. Porque o Senhor dos Exércitos está te dizendo essa manhã, se apoie em meus ombros. Porque eu vou te ajudar. Eu vou te curar. Eu sei que você está ferida. Eu sei que está doendo no seu coração. Mas eu vou te curar. E é isso que Deus traz para nós nessa manhã. Nossa, tá um barulho aqui. Gente, peraí. Um minuto, deixa eu só pegar um lencinho aqui. Sandra, não é a Gigi que tá chorando, não? Nossa, o que aconteceu com ela? Nossa, gente, desculpa, viu? Desculpa, mas eu tô escutando aqui minha cachorrinha chorando. E alguma coisa aconteceu aqui que eu não tô sabendo. Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Deixa eu chamar a pastora Cris. Ana Gabriela, olha sua cachorrinha. Olha a Gigi. Meninas, Bom dia. desculpa. É assim Ai, mesmo. pastora Cris.
Eu tô aqui, eu tava aqui orando, menina, e comecei a escutar a minha cachorrinha aqui latindo. Acho que algum bichinho pegou ela. Hã? Como que quebrou? Ai, meu Deus, o carro bateu nela. Ah, Ô, não. Senhor. Ah, meu pai. Vai lá, Sandra. Ah, meu Deus do céu. Ai, gente, misericórdia. Mas vamos prosseguir aqui, né, pastora? Vamos Meu prosseguir. Deus. Meu marido já tá lá cuidando dela. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Louvado seja o nome É do guerra, Senhor. né, minha amiga? É guerra. Em Mas todos o os Senhor está. sentidos. O Senhor está conosco. E às vezes a gente. É isso, né, que eu estava falando aqui. Guerra espiritual é tudo culpa do diabo. Uhum. Tem coisas que. Tem uma linha, né, que pensa que não, que nem existe guerra espiritual, que não tem demônio, né? Que não existe demônio. Mas tem um grupo também que valoriza muito a guerra espiritual, como se o demônio fosse mais forte do que o nosso Deus, né? Deus ministrou muitas coisas ao meu coração nessa manhã, mas eu quero te dar a liberdade de falar primeiro, porque eu creio que Deus tem grandes coisas para falar através da sua vida, e se não der tempo de eu falar, depois eu vou passar por escrito aquilo que o Senhor trouxe, mas eu quero te dar essa liberdade de falar primeiro, viu? Amém, amém. Para mim é uma honra, minha linda, estar aqui com você. E a bichinha, eu fico morrendo de dó dos animais, meu Deus. Mas, que você quer ver e a gente voltar daqui a 5 minutinhos? Não, pode ir, minha amiga. Pode Ela ir? está sendo bem cuidadinha aqui. Minha Ah, filha tá e meu bom. marido já estão cuidando dela, viu? Oh, Jesus. E tem misericórdia desses. A gente pega esses bichinhos como se fosse assim, são parte nossas, né? Eu sei exatamente o que é. Eu já tive um bichinho de estimação e é assim desse jeito. Então, assim, nessa manhã eu queria falar falar uma passagem bíblica que me chamou muita atenção. Esse fator que você falou aí sobre a gente colocar a responsabilidade em cima do Satanás, ou então super potencializar o poder de Satanás nas nossas batalhas espirituais, né? E muitas vezes a gente entra numa batalha espiritual porque a gente foi o quê? Desobediente à voz do Senhor. Né? E muitas das nossas batalhas não são. Eu te falo no âmbito íntimo que quando a gente entra numa batalha espiritual, tirando esse fator de culpa do inimigo, e quando Deus permite que uma batalha venha para nos provar, para nos revelar, a gente tem que se comportar como o Senhor espera de nós. E todas as vezes que Ele nos convoca para uma batalha espiritual, pode ter certeza que Ele vai dar a diretriz do caminho dessa batalha. Se é convocação da parte do Senhor, Ele vai dar diretrizes do caminho de vitória dessa batalha. E muitas vezes, por a gente ser humano e achar que a gente não tem aquela força suficiente, porque se Deus está nos provando, se Deus está alinhando os nossos caminhos, com certeza essa força já existe dentro de nós. Ele não vai nos provar além daquilo que a gente possa suportar. Não é verdade? Amém. E existe uma pessoa na palavra do Senhor que eu achei muito interessante, que é uma passagem que se encontra em 1 Reis, capítulo 13. Eu queria ler com vocês um pouco dessa leitura aqui, dessa passagem aqui. Olha para você ver. 1 Reis, capítulo 13, verso 1, diz assim: E eis que um homem de Deus, olha quem era, eis que um homem de Deus, pela palavra do Senhor, veio de Judá a Betel. E estando ele, Jeroboão, junto ao altar para queimar incenso, e ele clamou contra o altar pela palavra do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que a casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, a qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam incenso sobre ti, e sobre ti queimarão ossos de homens.
E naquele mesmo dia deu um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. E eis que o altar se quebrou, e a cinza sobre ele se derramará. E quando o rei Jeroboão ouviu a palavra do homem de Deus, que tinha clamado contra o altar de Betel, estendeu a sua mão sobre o altar e disse: prendei-o. Mas a mão que tinha estendido contra ele se secou, de modo que não podia trazê-lo a si. E o altar se rompeu, e se derramou a cinza do altar, conforme o sinal que o varão de Deus tinha dado pela palavra do Senhor. Então o rei respondeu e disse ao homem de Deus: peço que rogues a face do Senhor teu Deus e ore por mim, para que a minha mão não seja restituída, me seja restituída. E o varão de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se recuperou e se tornou como antes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa, e comerás e te darei um presente. Mas o homem de Deus disse ao rei: se me deres metade da tua casa, não irei contigo. Não comeria pão nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenara pela palavra do Senhor, dizendo: não comas pão, nem beba água, e nem voltes pelo caminho que fores. E foi, pois, por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Eu achei essa passagem fenomenal. A palavra fala assim, o começo da palavra era: eis que um homem de Deus, ou seja, essa pessoa tinha dotes espirituais notados por todos. Essa pessoa não era uma pessoa qualquer, não era uma pessoa que não conhecia a Deus, não era uma pessoa que não sabia quem era Deus, não era uma pessoa que estava andando de qualquer maneira, não era uma pessoa que estava conduzindo a sua vida de qualquer maneira. A palavra diz que ele era um homem de Deus, ou seja, a palavra que pertencia à boca dele não era a palavra dele, era a palavra de Deus. E o que eu acho interessante é que muitas vezes nós temos isso dentro de nós, certo? Nós contemos isso conosco, nós somos pessoas espirituais, nós somos pessoas de Deus, a nossa casa é de Deus, a nossa vida é de Deus. Tudo que nós fazemos muitas vezes é de Deus, mas nós temos que ficar muito atento a isso. E Deus dá uma ordem para aquele homem vai lá, profetiza contra aquele altar, né? E aquele altar acontece exatamente como ele falou. Então, naquela situação que Deus mandou aquele homem profetizar contra o altar, se levantou alguém contra aquele homem. Olha para você ver. Se levantou alguém contra aquele homem. E quem foi esse alguém que se levantou contra esse homem? Esse alguém foi o rei, ou seja, uma autoridade. Ela se levantou contra aquele homem. O que é que aconteceu com aquele homem de autoridade que se levantou contra o homem de Deus? A sua mão, né, foi mirrada, a sua mão foi queimada porque ele ficou revoltado com aquilo. E o que é que eu vejo? Aí naquela mesma hora que o rei viu o que aconteceu com ele, o rei pede misericórdia e fala assim: não, peraí, deixa eu falar uma coisa para você. Ora para o seu Deus me curar. Eu não posso tocar minha mão dessa forma, eu não posso ficar assim. Então o profeta, o homem de Deus, pegou e foi lá, orou, o rei foi restituído. Então, quando o rei viu aquilo tudo, ele ficou maravilhado com o poder de Deus através da vida daquele homem. E ele disse o quê? Ele disse: olha, vem aqui na minha casa, no meu palácio, eu vou te dar comida, eu vou te dar bebida e eu vou te dar um presente. Aí o profeta disse assim: não, eu não vou. Porque o Senhor me ordenou que eu não comesse e que eu não podia voltar pelo mesmo caminho, que eu tinha que voltar por o outro caminho. Essa foi uma ordem condicional àquilo que aconteceu aqui. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você entra numa batalha, porque aquele profeta se levantou para uma batalha, ele se levantou para profetizar contra um altar. Ou seja, ele se levantou para guerrear contra algo que o Senhor tinha dito: olha, guerreia, que esse altar tá feio, esse altar não tá bom não. Isso aí não tá bom, tem desobediência, tem sacrifícios que eu não estou recebendo. Ou seja, o homem se posicionou perfeitamente. Em uma batalha, a nossa posição, ela é essencial. E a nossa posição em uma batalha, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Naquele exato momento, o inimigo tinha se levantado para o quê? Para querer distorcer quem era aquele homem de Deus através do rei. Prenda ele!
prender. Mas o homem continuou na mesma postura. Olha, eu não vou me corromper. Isso foi a palavra que o Senhor deu para mim. Olha para você ver. O homem começou bem a sua jornada. A palavra diz que ele era um homem de Deus. O homem começou a não se dobrando diante de um governo, mesmo aquele governo sendo autoridade para a vida dele, porque ele era um rei. Ele sabia que o maior governo da vida dele não era o rei da terra, mas era o rei dos céus, aquele que tinha levantado ele para aquela batalha. E deixa eu te falar uma coisa, quando Deus te levanta para uma batalha, é o que eu falei, ele vai te dar as armas certas, o caminho certo, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. O Senhor mandou ele profetizar contra o altar. Ele assim fez. O Senhor disse, não volta pelo mesmo caminho. O Senhor falou para ele, não volta pelo mesmo caminho. E o que é que o homem disse, eu não vou voltar. Quando o rei se levantou, o homem disse, não, eu não posso voltar pelo mesmo caminho. Deus disse para ele, não coma e nem beba. Olha para você ver. O homem rapidamente não comeu, não bebeu. Né? Ou seja, o homem entendeu o recado, o profeta, o homem de Deus entendeu o recado. Mas o que é que acontece no meio do caminho daquela jornada? Depois, está escrito em 1 Reis, capítulo 13, verso 1 em diante. Alguém está perguntando aí. E depois, o que é que acontece? Acontece que quando aquele homem estava voltando por um outro caminho, um profeta velho, a palavra do Senhor diz, se a gente for dar continuidade ao texto, eu vou resumir, certo? Um profeta velho ouviu falar o que é que aquele profeta novo, vamos supor assim, tinha dito ao rei o que tinha acontecido. Então, aquele profeta velho pegou e disse assim, olha, sela um cavalo para mim, que eu vou lá falar com esse homem. E aí, por onde é que ele foi? Ele foi por ali, porque ele não podia voltar pelo mesmo caminho. Então, aquele profeta velho montou no cavalo, foi embora, no jumento, foi embora, encontrou o rapaz, o profeta novo, embaixo de uma árvore. Olha para você ver. O profeta tinha cumprido o que Deus tinha ordenado até ali. Não tinha comido, não tinha bebido, né? Ou seja, a ligação de Deus com ele era profunda. Aquilo que Deus tinha ordenado para ele, a ordem que Deus tinha dado, a delicadeza a qual ele tratou isso como Deus tinha dado, porque nós temos que ter delicadeza a qual como nós recebemos uma ordem da parte do Senhor. Nós temos que ter essa sensibilidade quando nós recebemos uma ordem da parte do Senhor, para depois não estar culpando o Satanás, para depois não estar dizendo é culpa do Satanás, ou então potencializando esse poder, o poder, ele me derrotou, ele me deixou oprimido, foi ele que me destruiu, foi o Satanás que me destruiu. Não, mas nós temos que vigiar no nosso posicionamento, permanecer com o escudo, com o escudo de proteção, com a espada desembainhada, até que o Senhor diga, descanse, descanse, descanse. Ei, deixa eu falar uma coisa, você está indo para uma batalha. Você está indo para uma batalha, você não pode arriar suas armaduras até o Senhor dizer, olha, tira as armaduras que eu vou te dar outras armaduras. Agora são outras. Até então a ordem era não comer e não voltar para o mesmo caminho. Era isso que o Senhor queria dizer para ele, não volta e não come pelo mesmo caminho. E aquele homem, profeta velho, foi lá e disse assim, olha, vamos aqui na minha casa, porque eu tenho uma palavra de Deus para você. O profeta velho falou para aquele homem, para aquele profeta novo. E o que aconteceu? Ele voltou pelo mesmo caminho que ele tinha ido. E ele sentou na casa do profeta, comeu e bebeu. Porque o profeta maior, o profeta mais velho, tinha dito aquela palavra. Só que o que eu quero dizer para você é que muitas vezes você não vai seguir, muitas vezes não, em uma batalha espiritual que Deus te dá uma ordem, ele mesmo vai vir até você e vai dizer, olha, pode voltar pelo mesmo caminho, pode beber, pode comer. Então, um fator que nós potencializamos a batalha em cima de Satanás é a nossa própria desobediência à palavra do Senhor. A desobediência é um fator que muitas vezes a gente perde a batalha. A desobediência e a forma como nós nos... Olha para você ter uma ideia. A desobediência é uma escolha nossa. Não é escolha de Satanás, não. Então, as nossas escolhas
As nossas escolhas potencializam quem Satanás é. Se a gente escolher desobedecer a Deus, a gente está potencializando Satanás. Mas quando a gente decide obedecer a Deus, porque a culpa, olha, a desobediência não é culpa de Satanás, não, é uma escolha sua. Então as nossas escolhas têm que condizer aquilo que Deus está falando conosco. Ou não foi Deus que ordenou ao profeta, não foi Deus que fez, que levantou o profeta para curar a mão do rei, não foi Deus que fez tudo aquilo ali, não foi Deus que provou. Ei, não foi Deus que levantou para proteger o profeta naquele lugar? Será que Deus não era capaz de falar com aquele homem que estava andando em obediência, andando pelos seus ensinamentos? Será que o Senhor não iria visitar aquele homem e dizer assim, olha, volta por aqui, vai por aqui? Claro, quando nós estamos numa batalha, Ele é o nosso guia. Ele não devia ter sentido confortável de seguir a palavra daquele profeta velho, porque o Senhor não tinha ordenado ele voltar. Então a escolha da volta não foi dele. Por mais que o profeta velho tivesse uma experiência, mas pelo que eu vejo aqui, aquele homem estava longe dos caminhos do Senhor. Ou seja, a sensibilidade dele não podia ter acabado no meio da batalha. Deixa eu falar uma coisa para você. A sua sensibilidade espiritual, mulher, ela não pode acabar no meio da batalha. Não é porque você ganhou uma parte da batalha que a outra já está completa. Deus estava conduzindo aquele profeta a um lugar. Porque se Deus disse, não volta pelo mesmo lugar, não come, não bebe, Deus ia, por ele sim, Deus ia preparar a mesa, porque a obediência atrai do Senhor favor. A obediência atrai do Senhor aquilo que você está necessitando. A obediência atrai o favor de Deus na sua vida. Sempre, sempre, sempre. Quando foi que a misericórdia alcançou a vida do rei Davi? Quando ele se encurvou em arrependimento e Deus fez dele um grande homem de Deus ali diante de um pecado, quando ele reconheceu aquilo que ele tinha cometido. Ou seja, a obediência ao Senhor e o arrependimento, ela traz para você... Oh, aleluias! O favor que você precisa. Não era a hora daquele profeta voltar no mesmo caminho. Não era a hora dele comer pão. Não era a hora dele tomar água. O que aconteceu com Adão e Eva? A decisão deles no jardim? Ei, não foi por causa da serpente, não. A serpente pode dizer para mim quantas vezes, olha, experimenta. E a serpente, ela é um dos fatores que muitas vezes o Senhor permite vir diante da batalha para nos testar. E contra aquilo que Deus está nos ordenando e contra aquilo que Deus está nos falando. E essas coisas vêm mais. O profeta velho se levantou como uma serpente. E Deus, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus quer provar a nossa maturidade espiritual, aquele homem não era um homem imaturo, não. Aquele homem era um homem maturo espiritual. O que eu vejo nessa passagem é que Deus estava querendo provar a quão profundo ele estava na sua maturidade espiritual. E muitas vezes na batalha, quando as coisas acontecem, não é o inimigo, é Deus querendo nos levar, e eu tenho pregado sobre isso, a uma profundidade espiritual tremenda, que possamos estar com os nossos ouvidos e as nossas mentes, oh, aleluias, ligada no trono da graça do Senhor Jesus. Deus quer provar a nossa maturidade nas batalhas espirituais, não é Satanás, não, porque a nossa maturidade espiritual vai simplesmente nos proteger daquilo que está por vir. A nossa maturidade espiritual vai nos trazer autoridade. O que é que faltou nesse jovem profeta? A maturidade espiritual para repreender um profeta velho. Observe. Ele podia dizer assim: eu não vou voltar com você, não. O Senhor não disse que era para mim voltar. Eu não voltarei, porque o Senhor não ordenou eu voltar. Eu não comerei, porque o Senhor não mandou eu comer. Eu tenho certeza que aquele homem estava com fome. Absoluta certeza. Mas o que o Senhor estava querendo mostrar para ele naquele exato momento era que a necessidade carnal dele não era maior do que a obediência. A sua necessidade de querer resolver a situação não pode ser maior do que a sua obediência. E é engraçado, pastora, Deus me deu um outro texto que foi lá em Samuel 15, 1 Samuel 15, que fala sobre a questão da obediência parcial, porque foi isso que esse homem fez, né? Até um certo ponto, ele obedeceu completamente, mas depois, né,
teve a falha, né, na obediência, não foi uma obediência completa. E a Não. mesma coisa aconteceu com o rei Saul, né? Olha pra você ver. Olha a palavra que Deus trouxe para mim essa Meu manhã. Deus. Justamente que o rei Saul, né, mostra que ele ganhou uma guerra, mas ele perdeu o seu reinado. Por quê? Porque o Senhor havia dado uma ordem para ele, que era para destruir todos os amalequitas, tudo que fosse deles, tudo que pertencesse a eles, tudo que era de valor, animais, que era para eliminar tudo, não era para sobrar memória dos amalequitas. Mas Saul poupou Agag e poupou as melhores ovelhas, os melhores bois, os bezerros gordos, os cordeiros. E o que o Senhor diz a Samuel? Que ele estava arrependido de ter colocado Saul como rei, né? E lá na frente ele fala. Daí Saul responde assim, não, mas eu ainda vou destruí-las como sacrifício para o Senhor. E Samuel responde, acaso o Senhor tem prazer em sacrifício ou obediência? Quer dizer, a mesma palavra que Deus trouxe para você de uma forma, Deus trouxe para mim aqui de uma outra forma, né? O Senhor, ele quer obediência. Sabe o que Deus ministrou ao meu coração essa manhã? Menino, olha que forte. Ser participante da natureza divina não me faz um Deus. Meu Deus. Eita. Não me faz um Deus. Eita. Porque tem gente, e eu falo muito isso daqui, você tem que ter sua identidade de filha amada. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas você pode desde que você esteja obedecendo a ordem dele, porque você não é o Deus da sua vida. É verdade. Tem gente que está virando Deus da sua própria vida. Meu Deus. E ainda assim diz que é Deus que está mandando falar. É Deus que está mandando fazer. E outra coisa, outra coisa que eu quero acrescentar aqui é que a precipitação no nosso falar também causa derrota nas nossas vidas na hora da batalha. Se tem uma coisa que Deus preza é a nossa boca, porque a nossa palavra, ela tem poder de vida e poder de morte. Não é verdade? E a nossa palavra, ela é como uma balança, né? Se ela tem poder de vida ou poder de morte, a gente, numa batalha espiritual, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que os nossos lábios produzem, com aquilo que os nossos lábios fala, com aquilo que os nossos lábios profana. Se a gente tá dizendo, se a gente tá numa batalha espiritual e a gente tá dizendo, eu não vou conseguir, ou eu não sei, ou eu não aguento mais. Outra coisa que a gente potencializa. Eu não aguento mais essa batalha, eu não aguento mais. Literalmente, você não vai aguentar. Se você profanar com seus lábios que você não vai aguentar a batalha, literalmente você não vai. E esse é um erro que acontece muito. Quem nunca fez isso numa batalha? Quem nunca falou, Jesus, eu não tô aguentando mais. Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Quem nunca potencializou isso de não aguentar mais, de não conseguir mais? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca disse que não ia aguentar uma batalha? Quem nunca disse também uma palavra errada em uma batalha? Quem nunca precipitou os seus lábios em uma batalha? E o profeta precipitou em responder àquele homem e voltar pelo caminho e conversar com aquele homem. O profeta o mais novo precipitou no falar. Ele não devia ter se precipitado em falar, em voltar, em obedecer a ordem de um homem natural, sendo que o Senhor tinha dado uma ordem, o ser maior, o Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, tinha lhe dado uma ordem. Então a nossa precipitação nos lábios, ela prova o quanto ingênuos espirituais nós somos. A gente tem que ter muito cuidado. Nós precisamos ser seres espirituais, mas nós precisamos também... Deus, ele nos dá entendimento. E muitas coisas não é um profeta que vai chegar e vai guiar o nosso caminho, é o nosso entendimento, é a lógica. A lógica era, o Senhor não falou comigo, eu não vou voltar. Ele te dá entendimento. E muitas vezes a gente fala, não, alguém pode dizer aqui, mas não foi um profeta maior do que ele, um profeta mais velho, mais experiente, mas Deus te dá entendimento para saber que você está sendo guiado. Por que você está sendo guiada? Literalmente, porque você está sendo guiada. Tem coisa que Deus não tem. Essa semana passada o meu esposo, ele ministrou, tem coisas que são óbvias. Óbvias, na verdade. É assim que fala no português, né? Óbvias. Yes. Óbvias. Então, você não precisa estar assim, é coisa do capeta. Minha amiga,
tem coisas que é óbvia e é entendimento. É entendimento. Se uma coisa o rei Salomão pediu a Deus foi sabedoria de entendimento. Para quê? Para quando acontecessem as batalhas dele, para quando viessem as circunstâncias, para quando viessem as riquezas, para quando viesse o poder, para quando que viessem as palavras do Senhor que já tinham sido proferidas contra ele, ele pudesse lidar com aquela palavra. O entendimento te leva à sabedoria de uma situação. O entendimento e a tua razão ali, ó, em direção ao teu entendimento, ela vai também te mostrar a saída. Se aquele homem tivesse dito assim, não, é óbvio, o Senhor não falou comigo. Isso aqui não eu não vou não posso voltar não. Fala comigo aqui mesmo, manda os teus homens trazer o banquete para debaixo da árvore. Manda os teus homens aqui trazer por esse caminho. Se Jesus não falar comigo, eu não voltarei. A precipitação de querer comer, porque só pode ter sido a precipitação de querer comer, a precipitação de querer beber, estava sendo maior do que a carne. Olha, é por isso que Jesus repreende. Olha, deixa eu abrir um parênteses e voltar para uma outra palavra. Quando Jesus repreende Marta, não foi porque Marta estava não foi porque Marta estava errada, mas foi porque Marta escolheu a hora errada de servir. Ela foi precipitada, ela foi agoniada. A palavra do Senhor diz que ele diz assim: Marta, Marta, por que você está tão, como diz no Nordeste, por que você está tão avexada? Aperreada. Aperreada, por que você está tão aperreada? Senta aqui, me escuta. Sabe o que é que o Senhor quer fazer com nós em meio a uma batalha? Ele quer que a gente tenha os ouvidos nele. O que é que o Senhor disse para Samuel, alertando ele na escolha do rei Davi? Samuel, preste atenção, me escuta. Não olha pela aparência, porque Samuel já viu lá os bonitão, né? Mas como o Senhor conhece o coração do profeta, ele conhece o coração daquele que ele escolheu, porque era uma batalha escolher um próximo rei, sendo que Saul ainda era vivo. Isso era uma batalha viva, né? Pensa, você se levantar contra um rei, a qual Deus também, o povo pediu, mas Deus também permitiu, né? Que Saul se levantasse, né? E aí Samuel se levanta com Saul vivo. Se Saul fosse morto, estava tudo bem. Mas Saul estava vivinho da Silva. Vivinho da Silva. O que é que o Senhor fala? Samuel, não olhe para a aparência. Samuel precisava ter exatamente aquilo que o Senhor falou para ele ter quando o Senhor chamou ele na casa de Eli. Os seus ouvidos aguçados a escutar a voz de Deus. Desde o momento que o Senhor chama Samuel, ele ativa os ouvidos dele espiritual. Quando o Senhor te chama para uma batalha, o Senhor te chama para você ativar os seus ouvidos espirituais. Quem que dirigia a vida de Samuel? Quem dirigia a vida de Samuel até então era o profeta Eli. É tanto que quando Samuel escuta a voz de Deus, ele corre para quem? Para o sacerdote Eli e fala assim: você me chamou? Ele disse: não te chamei. Aí ele voltou de novo, pela terceira vez. Depois, quando ele voltou, ele chegou e disse assim: olha, você me chamou. Aí o profeta ele disse: não, volta e diz: fala que o teu servo ouve. Não é fala que o teu servo está falando também. É fala que o teu servo ouve. A partir daquele momento que Samuel, olha que profundo, a partir daquele momento que os ouvidos de Samuel foram selados, quando ele o quê? Falou. Fala que o teu servo ouve. Até a terceira chamada de Samuel, ele não tinha ativado os ouvidos dele, mas quando ele declarou pela boca dele: fala, Senhor, que o teu servo ouve. O Senhor fala assim: Samuel, Samuel. E a palavra diz nesse texto que até então Samuel não conhecia a voz de Deus. Olha como isso é profundo. A ativação no mundo espiritual aos ouvidos. Samuel estava sendo levantado para profetizar em Israel. O Senhor estava levantando aquele homem para ser uma voz. Então, os seus ouvidos, ele tinha que estar literalmente aguçados. Então, em uma batalha, os seus ouvidos têm que estar aguçados. A voz que te
conduz, a voz de comando, a voz que fala contigo. Se a voz falar, não saia daí, não saia. Se a voz disser, não vá para a direita, não vá para a direita. Se a voz disser, não vá para a esquerda, não vá para a esquerda. Se a voz disser, não coma, não coma. Se a voz disser, não assenta-se na mesa, não se assenta à mesa. A voz do Senhor para o profeta foi assim, olha, não olhe para a aparência, porque eu vejo o coração. Porque aquele que os homens escolheram por aparência, esse eu já rejeitei. E olha que Saul era profeta. Saul era profeta. Ele não era uma pessoa qualquer, ele era um profeta. Ou seja, olha para você ter uma ideia, como que as coisas são. Como você falou aí, que foi tremendo. Você obedecer pela metade. Como foi a palavra que você usou? Obediência não é obediência de verdade se ela for parcial. Parcial, uma obediência parcial. Saul, ele era um homem obediente parcialmente. Quando ele viu que as batalhas estavam ganhas, aí foi quando ele começou a perder. Porque quando os Davi, olha que tremendo. Quando Saul viu que ele tinha poder, ele potencializou aquilo que estava dentro do coração dele. E quando ele conhece Davi, quando Davi vai até o rei, né? Vai até deixar os queijos para os irmãos dele. Até então, Saul não conhecia quem era Davi, conhecia os irmãos dele, mas não conhecia quem era Davi. Mas o que era que acontecia? O filisteu estava perturbando a vida do povo de Israel. O gigante Golias estava ali, ó. E cadê o homem de Deus, Saul, que profetizava, que não se levantou para destruir aquele homem? Sabe por quê? Porque o ouvido dele já estava parcialmente ocupado, porque depois disso um espírito maligno se apodera dele, e só aquele que estava sensível à voz do Espírito Santo de Deus, que foi o rei Davi, se levantou para expulsar aquele demônio. Olha para você ver. E Deus permitiu aquele demônio perturbar a vida de Saul. Para o quê? Para também um espírito maligno vindo da parte do Senhor. A palavra do Senhor diz que era um espírito maligno vindo da parte do Senhor. Por quê? Porque Saul estava com o coração já corrompido contra aquilo que o Senhor tinha ordenado. E não vem dizer que era culpa de Davi, não, que não tem nada a ver com isso. Não vem dizer que era culpa... Já tinha uma rebeldia, né? Tinha uma rebeldia no coração. E você sabe o que eu noto? Que muitas vezes, quando nós queremos fazer a nossa vontade, não a do Senhor, quando a gente obedece só parcialmente, e a gente se esquece de alguns pecados que a gente normaliza na nossa vida, né? Nós estamos querendo ser Deus. Esse é o pecado da rebeldia, que o Senhor compara a feitiçaria. Eita. Por que ele compara a feitiçaria? Porque eu estou querendo ser melhor do que Deus, eu estou achando que a minha vontade, a minha estratégia, o meu jeito é melhor do que o que Deus está mandando eu fazer. Se Ele está mandando obedecer, obedeça, porque é Ele que dá as ordens. É Ele que dá as ordens, só que a gente não percebe que nós estamos dando as ordens da nossa vida quando desobedecemos, mesmo que parcialmente. E você ainda fica querendo usar aquela coisa, Senhor, mas eu estou te obedecendo, eu estou orando, eu estou aqui jejuando, eu estou fazendo batalha, quer amarrar Satanás com palavras, mas não amarra com atitudes. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa profunda que agora me veio ao entendimento. Por aquele profeta ser um profeta jovem, né, e o outro ser mais velho, eu vejo uma coisa. Uma vez, há uns tempos atrás, uns anos atrás, acho que faz o quê? Uns 6, 7 anos mais ou menos, eu estava numa batalha muito grande, ministerialmente. Eu e meu esposo, a gente tinha sofrido um problema dentro da nossa igreja e um homem se levantou e rebeliou dentro da igreja e formou uma outra igreja. E eu estava vivendo, a gente era novo de ministério, eu comecei a pastorear, eu tinha 26 anos de idade e meu esposo tinha 28. E aí o que acontece? Diante daquelas, a gente não tinha aquela experiência toda para aquilo que o Senhor já tinha falado para nós. Então o Senhor queria aguçar a nossa maturidade espiritual e a nossa autoridade espiritual. E eu me lembro que teve um dia, eu já contei isso várias vezes, mas a gente passou muito,
foi anos e após anos sofrendo por causa desse ato que tinha acontecido dentro da nossa igreja. E eu perguntava para Deus, Senhor, por que essa pessoa, Senhor? A gente ajudou tanto, porque geralmente a gente vai ser muitas vezes provado por pessoas próximas, pessoas que nós amamos. Vão duvidar que Deus é com a gente, vão duvidar por que isso está acontecendo na sua vida? Você não é uma mulher de Deus? Fulano não é uma mulher espiritual? Fulano está com algum pecado oculto, viu? Algum pecado oculto para a batalha espiritual ela está passando. Pode ter certeza que é algum pecado que a gente não sabe o que está acontecendo. Então, as pessoas têm mania de dizer que as nossas batalhas espirituais é pecado oculto, é coisas ocultas. Mas nem todas elas são não, tá? Nem todas elas são não. É o Senhor querendo nos levar a uma maturidade. O que eu vi na vida desse homem foi porque Deus queria levar ele a uma maturidade para não cair em qualquer palavra, mesmo se fosse um profeta velho, né? E aí um dia, eu tava na minha casa, sabe aquele dia que eu acabei de dizer, ai Jesus, não aguento mais essa luta. Eu tô cansada. Porque é normal, a gente cansa. A gente cansa, minhas amadas. Nós nos cansamos. E aí eu tava no quarto da minha filha, a minha filha era um bebê ainda. A gente tinha acabado de entrar nessa casa que eu moro nela, que meu esposo comprou. E eu olhava para minha casa, olhava para as coisas que eu sempre sonhei ter. Minha casa é uma casinha pequenininha, mas tem tudo que eu sempre quis ter. E eu falava, ô Jesus, tu me prometeste essa casa, eu tô nela, mas eu não consigo ter felicidade porque essa batalha na igreja se levantou. Oh, meu Deus, tu me deste essa casa, Senhor, foi tu que me deste ela, porque aos meus olhos espirituais e materiais, talvez eu nem adquiria, mas pelo teu poder, eu comecei a falar com Deus, a orar por Deus. O meu telefone toca. Aí eu atendi o telefone. Era uma pessoa muito querida minha. E ela falou assim, olha, eu tava aqui orando e o Senhor mandou eu falar algo para você. Ele mandou perguntar para você e pro seu marido o que tá de errado na vida de vocês. Mulher, naquele dia eu me joguei no chão. Eu falei assim, ô irmã, sério? Eu não tenho nada, minha amada. Eu não tenho nada. Nós estamos aqui confessando todos os dias aquilo que está de oculto, que a gente nem mesmo sabe, porque a palavra do Senhor em Salmos fala que a gente tem que confessar aquilo que está em oculto, no Salmo 139. E eu falando para ela, não, apontando o dedão no telefone, tem que ter alguma coisa. E aí era que eu chorava mesmo. Pode ter certeza que tem alguma coisa por trás disso aí. Tem, não é possível. A igreja está sofrendo, vocês estão sofrendo esses anos todos, e não sei o quê. Não é possível. Aí eu falei assim, tá bom, minha amada, Deus abençoe. Aí desliguei o telefone, e aí eu me joguei de novo naquele mesmo lugar que eu tava. Naquele dia, sabe o que é que o Senhor falou comigo? O Senhor falou comigo, não é fulana nem cicrana, mas é aquilo que eu tô te tornando. É a autoridade que eu tô trazendo para a tua vida. É a maturidade que eu tô trazendo em meio a essa situação. Orebassuderecanta. Não é pecado. Não é desobediência, não é, minha filha, fica tranquila. É o que eu quero fazer com vocês, eu quero deixar vocês maduros. Eu quero levar vocês a uma maturidade espiritual, que não vai ter ninguém que possa apontar para vocês, que vocês não possam repreender. Pode ser o mais velho da igreja, mas se apontar, se vier dizer, se disser contra, ou se for contra aquilo que Deus está ordenando vocês, ou aquilo que Deus está querendo fazer no meio do povo, vocês vão ter essa autoridade de falar, porque as pessoas muitas vezes veem vocês como novinho, como pessoas às vezes novinhas e tudo mais, ou nova de ministério, ou que não tem muitos anos de crente, muitos anos de convertida, não tem um curso tal, não tem não sei o que, mais lá que não sei o que. Não, é o que eu estou fazendo em você. Você está na minha faculdade, minha filha. Você está na minha faculdade, e a aprovação da faculdade de Deus é só Ele que dá. E a prova também é Ele que dá. Naquele dia, eu me levantei daquele quarto com minha raiz espiritual crescida um tantão assim. E os dias foram passando. E as lágrimas daquela batalha, aquela opressão espiritual que estava sobre o meu coração, de querer culpar a minha vida, de querer culpar as pessoas, de querer dizer que foi as pessoas que fizeram. Não, as pessoas estavam sendo permitidas se levantarem por Deus para me levar para um lugar aonde ninguém nunca
nunca tinha me levado espiritualmente. E porque eu sou filha de pastor, porque eu fui criada na igreja, porque isso, aquilo, outro. Não. A minha maturidade espiritual vinha das minhas experiências espirituais com Deus. O homem era novo. O profeta que estava chamando ele era um profeta velho. Mas Deus queria levar ele a uma maturidade espiritual, porque ele não estava conduzindo, não era qualquer coisa. Era a palavra de Deus em seus lábios. E para conduzir a palavra de Deus em nossos lábios, nós temos que ter essa maturidade espiritual. Nós temos que ter essa maturidade espiritual. Nós não podemos agir como crianças, muitas vezes mimadas. Sabe por quê? Muitas vezes a gente não rompe ciclos, porque nós continuamos sendo crianças mimadas. Crianças mimadas, birrentas. Se Deus não resolver a batalha do jeito que a gente quer, a gente não quer. Ainda diz assim: ah, não, se não for desse jeito, eu não quero. Já vi várias vezes. Se Deus não fazer dessa forma, eu não vou querer. Deixa eu te falar uma coisa. Não é você que conduz, não, meu amigo. Se você... Não é parcialmente, não. Não é esse Deus, não. Nada a ver com isso, não, minha linda. O que tem a ver é você ter essa profundidade ao ponto, oh, Jesus. Coisa linda. É você ter essa... tá bem. Tá bem? Graças Tá a bem, Deus. graças a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Mas é essa maturidade espiritual para que você... Sabe que o que é que está acontecendo nesses últimos dias? As pessoas têm se... Eu vou falar. Fala. As pessoas... Tá sendo uma polêmica nesses últimos dias. Mas as pessoas têm se ligado a sua vida a ser conduzidas por profetas. Sabe por quê? Porque lhe faltam intimidades, lhe falta conhecimento da palavra. E depois fica potencializando Satanás. O profeta falou e não cumpriu. Vou lá falar com ele. Oxente, por que você foi comer dessa fonte? A falta de conhecimento espiritual está fazendo o povo padecer. Você vê cada aberração na internet nos últimos dias. Eu tô falando porque todo profeta, ele tem que ter base bíblica. Toda profecia, ela tem que ter base bíblica. Se ela não tem base bíblica, ele não é um profeta. E a palavra do Senhor diz que a gente, olha, essa passagem é um alerta para as nossas vidas. A gente tem que ter cuidado com os falsos profetas. O fim daquele homem que começou obedecendo a Deus foi um fim triste. Foi devorado por um leão. Pensa só. Um homem que obedeceu ao ponto de repreender um rei, se corrompeu por causa de um profeta velho. Gente, o que tem de profeta velho se levantando para destruir a tua vida, para fazer você botar a mão no bolso e dar muitas vezes aquilo que é dos seus filhos, da boca dos seus filhos, por causa de uma palavra profeta, tirar da boca da... Sabe de quê? Da casa onde você tem sido alimentado todos os dias, da igreja onde você tem congregado todos os dias para alimentar um profeta que nem fica na internet profetizando, fica na internet falando coisas, não tem base nenhuma bíblica, não tem palavras espirituais, não tem palavras espirituais, não tem palavras profundas. Gente, vamos acordar. Esse homem foi derrotado em uma batalha por um profeta que já tinha se vencido há muito tempo, que estava sendo simplesmente conduzido para destruir a vida do profeta, talvez por inveja, porque ele tinha se levantado e tinha sido usado lá no reinado, tinha sido usado e todo mundo tinha ficado admirado. O rei ficou admirado com o que Deus fez na vida daquele profeta mais jovem. Então, aquele profeta antigo se levantou para... Gente, a gente tem que ter cuidado. Vamos ter cuidado com profetas. Vamos ter cuidado. Essa geração não pode ser corrompida por causa de profeta, não. Ela tem que ser aprofundada na palavra. Então, as tempestades que muitas vezes estão acontecendo na tua vida, não é para você ligar a live da profecia, não. É para você ligar aqui a própria profecia, a palavra de Deus. Olha, eu vou falar com vocês algo. Desculpa. Eu não tô criticando a sua postura, eu tô criticando isso que acontece na hora do desespero. Na hora do desespero de uma batalha, você tem que procurar a fonte certa. Deixa eu falar uma coisa pra você. A mulher sunamita, ela tinha recebido uma palavra do profeta, que ela iria gerar. Ela não tinha pedido um filho. O Senhor fez ela gerar um filho. O filho dela morreu. Ela foi na fonte certa. Ela foi, olha, vem cá. Aconteceu isso. O profeta mandou o menino que estava treinando. Mas ela disse, não, a palavra não veio do menino, a palavra veio de você.
você. O profeta, na mesma hora, não é Geazi, não, que vai resolver meu problema, não. É você, foi você que liberou a palavra profética. Vamos lá, olha a postura da mulher. Ela foi na fonte certa e ela se levantou de uma maneira correta. Gente, tem pessoas que muitas vezes estão numa batalha, elas não vão pro joelho, não. Elas oram por mim, faz por mim, jejuma por mim, faz propósito por mim. Ah, eu vou vestir um pano de saco. Ah, eu vou não sei o que mais lá. Eu vou botar um sal grosso aqui. Eu vou tomar um copo d'água ali. Eu vou ungir não sei de quê. E não dobro o joelho para orar em 1 minuto para falar com Deus. Irmã, você está numa batalha. Você está numa batalha. Se os seus joelhos não tocarem o chão, você não vai ser vencida, não. Deixa eu te falar uma coisa. Se não houver comunhão com Deus, você não vai vencer uma batalha. Depois não fica dizendo que é culpa de Satanás, não. Essas pessoas estão se levantando, não é culpa de Satanás, não. É culpa de quem alimenta essas pessoas para profetizar aquilo que não condiz com a palavra. Verdade. Essas pessoas só existem porque existe um público para elas, que alimenta elas. Porque você tem enfrentado suas batalhas e você não tem procurado o caminho certo. Deus falou, não volta para aquele caminho. Não era para voltar. Procura o caminho certo para vencer as tuas batalhas. Tenha discernimento espiritual. Anda em obediência. Não anda sendo conduzido por qualquer vento, não. Abra a palavra. A palavra é o teu manual, minha irmã. A palavra é o teu manual. Irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Tem dias que a gente não sabe orar. Uma irmã disse a mim, pastora, tem dias que eu tô nessa batalha, eu não sei orar. Eu disse, abra o salmo. Abra os salmos. Leia, ore os salmos. Se falta palavras para você saber orar e você precisa que alguém ore por você, irmã, abra os salmos. Abre a palavra e começa a orar a palavra. Eu aprendi a orar a palavra. A palavra é autoridade. A palavra é afirmação. Oh, arebaxudere canta. Contra a palavra do Senhor não há argumento. Contra a palavra do Senhor não há quem diga que é contra. Contra a palavra do Senhor não há potestade que se levante. Não sabe orar em meio a uma batalha? Não é levantar e ligar sua live num profeta, não. É orar a palavra. Eu vou orar a palavra de Deus. Ela é escudo. Ela é escudo. Ela é escudo. Minha amiga, deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Eu quero encerrar, porque nós já estamos com o nosso tempo quase esgotado. Eu quero dizer para você, a precipitação dos nossos lábios, muitas vezes, é um problema para as nossas vidas. A nossa ingenuidade espiritual nos prova que nós não temos maturidade, nós precisamos nos aprofundar. A nossa desobediência nos mostra muitas vezes que nós queremos tomar conta do nosso caminho, mesmo sendo um homem e sendo uma mulher de Deus, nós queremos tomar o nosso próprio caminho, as nossas próprias condutas. O Senhor está falando para as mulheres que estão em batalhas, nessa manhã, não potencializa Satanás, não potencializa. A palavra do Senhor diz que, olha, Deus permitiu a batalha vir na vida de Jó. Deus permitiu a batalha vir na vida de Jó. Deus permitiu. Para provar o caráter íntegro de Jó. Para provar o caráter íntegro dele. Então, Deus permite batalhas, não é para que Satanás vença, mas é para provar quem ele é na tua vida. Para aprofundar as tuas raízes. Deixa eu te perguntar uma coisa, Flávia. Como foi que... o que é que te despertou para uma vida espiritual? Foi luta, foi guerra, foi dificuldade. E Deus me tirou da zona de conforto. E outra coisa, uma coisa que é interessante, o que te despertou, eu sei um pouco dos teus testemunhos, eu te acompanho há um tempo, mas o interessante, se essas batalhas não tivessem se levantado, você era quem você é hoje? Não. Você tinha a voz, oreia, chudere, cantarabassuia, rabachadas. Você teria a voz que você tem hoje? Não. Quando você entendeu quem realmente era o teu inimigo, você ganhou a batalha? Amém. Temos que entender quem verdadeiramente é o nosso inimigo. Amém, Jesus. Temos que entender e não responsabilizar outras coisas quando Deus quer tratar conosco. Em meio às batalhas, Deus trata conosco para nos levantar de uma forma diferente. Você não pode ir para uma batalha e voltar do mesmo jeito. Alguma cicatriz, alguma coisa aconteceu naquela batalha para marcar a tua vida, para transformar a tua
sua vida, para você experimentar o poder do sobrenatural de Deus. As batalhas se levantam para você experimentar o sobrenatural de Deus. Não é para você se encurvar e potencializar quem é Satanás, não, minha amada. Não, é para você potencializar quem Deus é na tua vida. Quem Deus é na tua vida. Quando aquele homem ganhou aquele round ali, ó, de dizer assim, eu não vou me curvar, peraí, que eu vou orar e a sua mão vai ser restituída. Gente, Deus provou quem era aquele homem. Amém, Jesus. Quiseram prender aquele homem, aquele profeta, mas Deus provou que era com ele. Em meio à batalha, Deus prova que é com você. Todos os homens que Deus chamou, ele disse, eu serei contigo. Todos os homens que Deus chamou não foi para a batalha. Deus chamou Josué e disse, não temas, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. O Senhor disse a Moisés, eu sou contigo. O Senhor disse quando ele chamou José, assim como eu fui com Moisés, Abraão e Moisés, eu sou contigo. Todas as pessoas que Deus levanta para uma batalha, o Senhor é com ele. Então não tem potestade nenhuma, não tem que você estar dando crédito para Satanás em nada. É Deus, se Deus é com você, se Deus é, Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, Jesus. Amém? Amém, Senhor. Amém, minha amiga. Aleluia. Que bênção, minha amiga. Que banquete do céu, viu? Que a gente recebeu através da sua vida. Eu vou soltar um material. Eu preparei um material para identificar, sabe? Alguns pecados que às vezes a gente não percebe que a gente está cometendo. São aqueles pecadinhos do nosso dia a dia. Reclamação, ira, inveja, mania de julgar, ingratidão, orgulho. E eu preparei um material para que você possa identificar, se lembrar desses pecadinhos que às vezes são eles que estão fazendo você perder a sua batalha, né? Exatamente. De repente, não é aquilo, não é o que Satanás está fazendo, é aquilo que a sua natureza humana caída ainda não foi santificada, ainda não foi aperfeiçoada pelo Pai, né? Então, às vezes é uma atitude humana incorreta que Deus precisa corrigir, né? É igual você estava falando aí. Se eu não tivesse passado por tantas lutas, meu Deus, eu não estaria aqui. Verdade. E assim, eu não estaria aqui tão inteira, né? Porque o Senhor, Ele nos livra da humilhação do tempo que a gente passou longe dele. Olha que coisa preciosa. O Senhor, Ele me livrou da humilhação do tempo que eu passei longe dele. Meu Deus. O quanto é especial isso, né? E eu vejo a mão do Senhor lá na minha adolescência, de quando eu me afastei do Senhor. E Ele foi me puxando de volta, foi me puxando de volta. E esse tempo vai durar o tempo que a gente precisar ser aperfeiçoado, ser corrigido, né? Então, é isso que eu tenho pedido ao Senhor. Pai, eu quero me render completamente ao Senhor. Onde está errado ainda em mim? Aquilo que precisa ser moldado, vai fazendo em mim. E é essa posição que Ele gosta na batalha espiritual. É essa posição de rendição, né? Então, Cris, eu nem te apresentei direito, minha amiga. Não mas tem problema. Fiquei aqui meio apavorada com o negócio da cachorrinha, porque ela gritou alto demais, já estava me dando uma angústia no coração. Mas eu quero te agradecer, viu, por esse momento aqui comigo. Te convidar para outras vezes, é uma bênção muito grande na minha vida. Eu quero. Eu vi que a Carlinha estava aqui. Mulheres. Pois é, a Carla, te descobri lá. Não, te descobri na pastora Moana. Daí depois te vi na Carla e falei, meu Deus, essa mulher tem que mais gente conhecer ela. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Fala, minha amiga. Muito, que Deus tem falado muito comigo. Esses dias, como você falou uma coisa assim, me ensina, Senhor, sabe? Amém. Sabe qual? Eu vou falar um segredo meu agora, ao vivo, para todas vocês aqui. Eu falei a semana passada. Todos os dias, quando eu me levanto, eu faço uma oração. E eu faço uma oração para que aquele dia não seja um dia perdido, né? Deus, sabe o que é que Deus está chamando as mulheres nesse tempo? É para entender o tempo dele. Sabe que aquela mulher pecadora, que a palavra do Senhor fala do vaso de alabastro, ela entendeu o tempo, quem era Jesus. Ela entendeu, ela estava cheia de erros, mas ela entendeu o tempo. A convocação do Senhor
para nossas vidas é entender o tempo dele. Entender esse tempo. Eu faço oração, Jesus, eu não tenho tempo mais a perder, então me dá a diretriz certa. Jesus, eu não tenho tempo mais para estar errando nas mesmas coisas que eu erro e potencializando as outras pessoas com o meu erro. A gente tem mania de migrar os nossos erros em cima de outras pessoas. Jesus, eu não tenho tempo para estar perdendo com aquilo que eu já sei que está errado. Jesus, eu não tenho tempo para estar caindo na mesma cilada. Se você tem um coração aguçado para inveja, meu Deus, irmã, assuma, você é invejosa? Jesus, eu sou invejosa. Eu nunca me esqueço que a primeira ministração que eu escutei da minha amiga Helena Tanuri foi exatamente sobre isso, quando ela assume que ela tinha inveja da Ana Paula. E isso foi cura na vida dela. Cura. Ela assumiu que ela tinha. É inveja da Ana Paula, elas faziam parte do diante do trono. Então aquilo trouxe cura para a vida dela. Quando você entende o tempo e você se responsabiliza, chama para si a responsabilidade, fala assim, olha, eu sou invejosa. Eu não posso ver as minhas amigas na internet postando viagem que me dá uma raiva, me dá uma ira, porque não acontece comigo. Eu fico vendo as famílias perfeitas, eu quero para minha vida. Eu fico vendo as coisas, eu quero tudo, eu quero para mim. Eu sou uma pessoa mal criada, não tenho domínio próprio. Certo? Os frutos do Espírito estão longe de mim. Às vezes os frutos do Espírito estão tão longe de você. Você conhece a Jesus e os frutos do Espírito estão longe e fica dizendo que é culpa de Satanás. Não se reveste com as armaduras. E, gente, Efésios 6, todas as manhãs, se você está numa batalha, minha linda, não é ligar para um profeta, não. Vá lá em Efésios 6, se arme das armaduras de Deus. Amém, Coloque Jesus. ela, coloque o capacete, coloque a couraça da justiça, coloque o cinturão, calça, sandálias. Cheias. Coloque, minhas amadas, se revista, faça essa oração. Olha, o meu sogro fala para mim, o meu sogro é um homem de Deus, e ele fala, Cristiane, todos os dias quando eu amanheço, eu me revisto de Efésios 6. Não tem capeta que venha contra mim. Então, eu vou deixar essa dica para você nessa manhã. Faça uma oração. Efésios 6, se revista das armaduras de Deus. Contra elas não tem inferno. E sobreviva. Confesse, faça uma oração de confissão. Jesus, eu não tenho mais tempo. Essa tem sido a minha oração, Flávia. Amém, Deus, eu não tenho mais tempo a perder. Eu preciso entender o teu tempo. Deus está convocando por essas lives de ensinamento, de batalhas espirituais. Amém, essas lives que Deus está dando a oportunidade de mulheres dizerem dos seus exemplos com os seus filhos, com os seus maridos de restauração. Mulheres que estão sendo reconstruídas. Deus está dando a oportunidade de ensinamento para nós. Para que a gente não possa ficar caindo no mesmo erro. Você vê que às vezes as mesmas pessoas, elas ficam, mas eu não consigo. Irmãs, você vai conseguir. Existe um propósito na dor, existe um propósito nas batalhas espirituais. Se revista dessas armaduras e diga para Deus nessa manhã, eu queria fazer essa santa convocação. Não tenho tempo mais a perder. O que tenho que aprender agora e o Senhor vai me ensinar. Eu tenho que estar aberta àquilo que Deus tem para me ensinar. Porque muitas vezes eu tenho perdido a batalha, porque eu tenho endurecido meu coração, porque eu acho que eu sou autossuficiente e porque eu não preciso. Mas se o Senhor está te levando para a batalha, se revista, Efésios 6, e fala para Deus, eu preciso aprender. No dia que eu abri minha boca, eu tava numa batalha fazia 5 anos na minha igreja, 5 anos. Quando eu abri a minha boca, olha para você ver, enquanto eu dizia, fulano, ciclano fez isso comigo, eu tô falando diante de Deus. Enquanto eu dizia que as pessoas apontavam o que as pessoas faziam comigo, a batalha não passava na minha vida. No dia que o Senhor falou comigo, é sobre eu e você, é sobre aquilo que eu quero fazer dentro de você, é sobre aquilo que eu quero te transformar, é sobre as circunstâncias que eu quero tratar com você, é sobre as suas mazelas, é sobre o seu caráter, é sobre a sua meninice, é sobre você ser rasa, é sobre você... Na hora que o Espírito Santo falou isso comigo, eu disse para Deus naquele dia, ajoelhada no meu quarto, Senhor, então faz. É eu, Jesus, é eu, é você. Você está potencializando aquilo que eu não levantei para ser potencializado, não. Potencialize, sabe o que? O propósito do Senhor. Potencialize, sabe o que? As promessas do Senhor na tua vida. Potencialize o que? A chamada que Deus tem para a tua vida. Potencialize o que? Aquilo que Ele quer fazer em você, através de você. Potencialize aquilo que Ele pode fazer através de você em meio a essas circunstâncias.
Amém. Então, minha amada, minha irmã que está me escutando nesse exato momento, eu quero falar com você. Potencialize aquilo que Deus quer fazer através de você. Não aquilo que você está culpando as pessoas. É em você, é em você. A batalha é com você. Com você, com você. Antes de Deus fazer com seu marido, antes de Deus fazer na vida do seu filho. Agora eu quero falar para as mulheres aqui especificamente. Antes de Deus fazer com seu marido, com seu filho, com sua sogra, com sua nora, com não sei quem da sua família, o que seja que tenha se levantado dentro da sua casa. Antes de ele fazer na vida dessas pessoas, ele vai fazer em você. Em você. Em você. Eu aprendi no meu casamento que antes de eu fazer no meu marido, ele vai fazer primeiro em mim. E muitas vezes, porque sabe, até mesmo a ansiedade de Deus resolver na vida do meu marido, ele vai resolver a ansiedade primeiro no meu coração. Descansa. Se você tem uma palavra do Senhor sobre a tua vida, você tem que aprender a descansar. Não é descansar e voltar para o mesmo lugar, não. É descansar. Se o profeta estava descansando embaixo de uma árvore, ele nunca poderia ter voltado pelo mesmo lugar que ele foi. Então, Deus está falando para mim e para você, em meio às suas batalhas. Descansa e não volta para o mesmo lugar aonde Deus te tirou. A batalha ela vai te acrescentar espiritualmente, vai te levar a degraus espiritualmente maiores. Amém? Amém, minha amiga. Ó, vou salvar agora a live. Deixa lá o comentário de vocês, meninas. Ah, faz o print aí. Deixa eu só tirar aqui os comentários, senão a gente esquece de fazer os prints e as meninas não marcam. Faz o print aí, tá? Deixa eu dar um sorriso aqui. E eu vou liberar material para vocês no WhatsApp sobre essa live. Vou colocar lá uma listinha de pecados que às vezes você tem esquecido de colocar na presença do Senhor. E vamos juntas, porque o desafio Mulheres que Vencem está só começando e já está sendo muita bênção na minha vida e na vida de muitas mulheres. Obrigada, viu, pastora Cris? Beijo para você, viu? Um beijo. Quando Fica precisar, pode me chamar. É um prazer. Tá bom. Tá? Fica com Um Deus. cheiro. Beijo. Tchau.